Olá, amigos! Além do famoso sistema financeiro confiável e do delicioso chocolate, a Suíça é conhecida por seu sistema de transporte bem desenvolvido, que funciona como um relógio suíço. A região dos Alpes ocupa 2/3 do território da Suíça, e até o momento foram construídos cerca de 1.300 túneis de vários propósitos nas montanhas suíças, incluindo o túnel ferroviário mais longo do mundo, o túnel ferroviário de Gotardo. O primeiro túnel através dos Alpes, o Urnerloch, foi construído perto da pequena cidade Admat, em 1708. Sua extensão na época era de apenas 64 metros. Graças a este pequeno túnel, o caminho para o Paço do São Gotardo foi significativamente reduzido. Em 1850, o Conselho Federal da Suíça convidou os britânicos para planejar a rede ferroviária. Eles planejaram a construção de linhas ferroviárias ao longo dos vales, contornando as cadeias alpinas. No entanto, os suíços perceberam que a construção de túneis era a melhor e mais segura opção para os Alpes, devido ao alto risco de avalanches e deslizamentos de rochas. Falando sobre a construção de túneis ferroviários, a extensão dos túneis ferroviários aumentou significativamente graças à implementação do projeto Alp Transit, que criou uma rede ferroviária de túneis atravessando os Alpes de sul a norte do país em 2 direções. O eixo de Lochberg e o eixo de Gotardo, que inclui o famoso túnel de base de Gotardo, inaugurado em 2016, o túnel de base de Zimmenberg e o túnel de base de Generi, com 15,4 quilômetros de comprimento, cuja construção levou 10 anos e custou 3,94 bilhões de dólares. Após a abertura de todos os túneis do eixo de Gotardo, será possível viajar de Zurique a Milão em 2 horas e meia. Atualmente, o tempo de viagem entre as cidades é de 3 horas e 40 minutos. Desde 2001, além dos túneis ferroviários, a estatística de construção subterrânea na Suíça foi complementada por 47 obras de túneis rodoviários com um comprimento total de 165 quilômetros. Hoje, na Europa, o transporte ferroviário está se tornando cada vez mais de alta velocidade. Muitos países europeus estão modernizando suas linhas existentes e ampliando a rede de linhas ferroviárias de alta velocidade. As viagens e o transporte de carga por ferrovias estão se tornando mais competitivos, considerando os altos preços dos combustíveis e a sustentabilidade ambiental. Não é de surpreender que a Suíça esteja na vanguarda dessa tendência e invista bilhões na reconstrução de sua rede ferroviária existente. Além disso, o governo do país tomou uma decisão fundamental de reduzir o tráfego de transporte rodoviário de carga e aumentar o volume de transporte ferroviário. Entre os milhões de pessoas que passam pelos túneis, muito poucas já pensaram em como essas estruturas complexas são construídas. Um interesse especial é a construção de túneis para usinas hidrelétricas reversíveis, onde os túneis são frequentemente perfurados na rocha em um ângulo de 45 ou até 90 graus. Vamos nos familiarizar mais de perto com as características dos equipamentos modernos usados na construção de túneis. Hoje em dia, usando tecnologias avançadas, os túneis são escavados por máquinas especiais, complexos mecanizados de escavação de túneis. O líder mundial na produção de máquinas de escavação de túneis é a empresa Herrenknecht AG da Alemanha. A empresa constrói os maiores, mais complexos e mais longos túneis do mundo e sempre resolve com maestria novos problemas subterrâneos. Foi justamente o equipamento alemão que foi utilizado na construção do túnel que atravessa a massa rochosa dos Alpes de São Gotardo, na Suíça. 4 complexos gigantescos de aço de alta tecnologia, com 190 metros de comprimento e rotores de 8,5 metros de diâmetro, abriram caminho através da rocha sólida. No total, no túnel de Gotardo, foram processados 13,5 milhões de metros cúbicos de rocha, o que é aproximadamente 5 vezes o volume da pirâmide de Quéops, em Gizé. Essas máquinas gigantes lembram mais uma fábrica inteira do que uma simples perfuradora. Claro, no mundo moderno, Herrenknecht não é a única empresa que fabrica máquinas de escavação de túneis. A empresa da Robbins produziu uma máquina de 14,4 metros de diâmetro para rochas duras, que foi usada na construção do túnel hidrelétrico sob as cataratas do Niágara e recebeu o nome próprio de Big Beck.
Os suíços também não ficaram parados, e sua empresa Martin Group desenvolveu e cria seus próprios complexos de escavação de túneis de ponta. Vamos examinar mais detalhadamente o equipamento usado para trabalhar em túneis de rocha. Os processos que ocorrem na rocha são fascinantes. A máquina de escavação segmentada, desenvolvida pelos suíços, atravessa a montanha como uma minhoca através do solo. No entanto, o transporte desses complexos, que tem mais de 100 metros de comprimento, até o local de trabalho, devido às suas grandes dimensões e peso, não é uma tarefa fácil, e o custo desse equipamento para trabalhar em determinadas condições é muito alto. As cabeças de corte em um disco de corte de 12 metros quebram fragmentos da rocha ao girar. A quantidade e a dispersão dos cortadores dependem da rocha. O rotor, equipado com brocas, pressiona contra a face do túnel com uma pressão de até 32 toneladas por broca rotativa. Assim, pedaços individuais, os chamados chips, se quebram. Bicos de água ajudam a resfriar a ferramenta de corte e a reduzir a formação de poeira. O granito triturado ou outra rocha é coletada através de aberturas especiais em um funil localizado logo atrás do disco de corte e transportado por uma esteira ao longo de todo o complexo. A poeira é aspirada nos tubos de ventilação. A própria esteira é estendida à medida que avança diretamente no corpo da máquina de perfuração do túnel, usando um sistema especial. Em seguida, a esteira é fixada ao túnel já construído e levada para fora. Ao perfurar túneis em condições de rocha variáveis, a parte de corte está sempre dentro de um cilindro de aço, movendo-se alguns metros de cada vez com a ajuda de acionamentos hidráulicos. A máquina de perfuração do túnel, para cada 2 metros, constrói um anel de túnel a partir de segmentos. Graças aos segmentos, o túnel é imediatamente fechado com o primeiro anel logo após a perfuração. Equipes experientes montam um anel de segmento completo em cerca de 25 minutos. A lacuna entre o túnel e a rocha, se necessário, é preenchida com uma argamassa de cura rápida, permitindo que a máquina avance por um túnel liso já construído, seja em rocha dura ou solta. Os segmentos de concreto são produzidos na própria fábrica da Martin Group. São usados concreto de alta resistência com fibras e reforço de aço. A forma preenchida passa por um forno a 55 graus para os 7 segmentos do anel segmentar. O anel segmentar tem uma forma cônica única e permite criar várias curvas no túnel em 13 posições de montagem. Assim, o túnel pode ser construído com a curvatura necessária. Claro, a construção de túneis ferroviários e rodoviários ocupa a maior parte do mercado de escavação de túneis, mas há uma necessidade de escavar túneis em rocha sólida para usinas hidrelétricas reversíveis. Para esses fins, são usados os chamados escavadores de túnel de garras. Vamos examinar a escavação de 5 km de túneis para a água, no exemplo da construção pela Martin Group da usina reversível Limberg, na Áustria. A nova usina hidrelétrica reversível funcionará em conjunto com a usina de Kaprun, uma das maiores usinas hidrelétricas da Europa. A água do degelo é coletada em 2 lagos alpinos, Mosaboden e Massafaboden. Os engenheiros projetaram um túnel através do qual a água desses enormes reservatórios naturais, com um volume total de 160 milhões de metros cúbicos, será enviada para a casa de máquinas e convertida em 480 megawatts de energia limpa. A própria casa de máquinas é uma enorme caverna artificial de 60 metros de comprimento, 25 metros de largura e 42 metros de altura, onde estarão localizadas 2 turbinas verticais Francis com geradores. A característica dessas turbinas é a capacidade de operar em modo inverso, ou seja, bombear água para cima, enchendo os lagos durante o período de baixa demanda por eletricidade, quando há excesso de oferta. Assim, a usina hidrelétrica realiza a gestão da eletricidade durante os horários de pico. No sentido inverso, as turbinas funcionam como bombas, elevando até 72 metros cúbicos de água por segundo. Vamos passar diretamente para a construção do túnel. Como você pode perceber, isso não é uma tarefa fácil. Os engenheiros tiveram que projetar e construir um novo equipamento de perfuração de túneis com 105 metros de comprimento e pesando quase 1.000 toneladas.
Leva 2 meses para a equipe de trabalhadores e engenheiros montar toda a máquina a partir de segmentos individuais na caverna de montagem. Para mover a escavadora da posição horizontal para quase vertical, ela foi montada em um trilho suspenso especial que define a direção de movimento calculada. Antes de iniciar cada ciclo de perfuração, os complexos de garras são fixados no túnel usando macacos hidráulicos que se estendem para os lados. Placas de apoio estão presas aos macacos, os chamados garras, que são o principal elemento distintivo desta tecnologia, dando nome a esse tipo de escavadora de túnel. Em seguida, os macacos de perfuração, agora capazes de se apoiar na unidade de garras fixada no túnel, pressionam o rotor giratório contra a parede. O escudo retrátil na cabeça da máquina é dividido em segmentos que são pressionados contra a rocha para estabilizar a posição da máquina de perfuração e compensar as vibrações durante o processo, reduzindo assim o desgaste do equipamento. Os complexos de garras têm uma vantagem especial em comparação com os escudos fechados, graças aos escudos retráteis. Ao recolher todos os escudos, é possível reduzir o diâmetro total da máquina em 100 a 150 milímetros. Isso permite uma resposta flexível à compressão das paredes do túnel e evita o travamento da máquina, mesmo em caso de alta pressão da rocha. Se necessário, a escavadora pode ser recuada usando o dispositivo de garras. Como você já entendeu, a escavadora pode perfurar o túnel em um ângulo agudo para cima. Então, ela se apoia nas paredes do túnel com 3 unidades de garras. A máquina está sempre fixada em pelo menos 2 pontos durante qualquer modo de operação. Após a conclusão do ciclo de corte, a perfuração é interrompida e a unidade de garras é movida para frente. A primeira unidade de garras também serve para controlar a direção do movimento da escavadora. No centro do complexo está um rolamento principal móvel. Ele pode se mover vertical e horizontalmente dentro da unidade de garras com a ajuda de macacos hidráulicos, permitindo um controle preciso da máquina. A posição atual da cabeça da escavadora é monitorada continuamente e ajustes de avanço são feitos conforme necessário. Uma característica importante das escavadoras de garras é o seu tipo aberto, sem uma carapaça protetora fechada. Enquanto isso, as escavadoras de tipo fechado colocam segmentos de concreto diretamente atrás de si para reforçar o solo ou rocha. Assim, a velocidade de perfuração depende em grande medida do tempo gasto no reforço da rocha. Em condições geológicas variáveis, as escavadoras de garras permitem a aplicação de um conjunto de medidas para o reforço temporário do solo praticamente logo após o rotor. Vamos examinar este processo tecnológico no exemplo da escavadora alemã usado na construção no túnel de Gotardo. Na zona de trabalho, o reforço é realizado principalmente com âncoras, rede de aço e anéis de aço. Usando equipamentos de perfuração adicionais, é possível explorar o solo à frente do rotor ou reforçá-lo, se necessário. A água que entra na face de trabalho é bombeada usando um sistema de drenagem localizado na parte inferior da máquina. O reforço permanente do túnel é feito aplicando concreto com o equipamento instalado na seção tecnológica. Claro, tudo o que você ouviu abrange apenas uma pequena parte dos processos complexos de perfuração de túneis, desde o projeto individual, a perfuração, até a saída precisa da broca no local esperado. Por hoje é tudo, amigos. Curtam o vídeo se aprenderam algo novo, deixem seus comentários abaixo e até o próximo vídeo.